Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja no seu coração nesta manhã. Nós estamos aqui para gravar mais uma lição da Escola Dominical, a qual eu gostaria que você aí da sua casa participasse. Peguei um assunto bem bacana hoje, falando sobre a fé. Eu estava vendo a lição que a Valdirene passou para nós domingo passado, sobre a perseverança, e olhando o quanto a fé e a perseverança andam juntas. Inclusive, na lição de hoje, irei citar vários textos que a Valdirene citou. Ela citou como perseverança, eu vou citar como fé. O texto base da nossa lição é um versículo pequenininho, está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz assim: e nós andamos por fé e não por vistas. Ou seja, nós não andamos pelo que ouvimos, não andamos pelo que vemos, ou que sentimos, nós andamos pela fé. E vem aquela pergunta constante no nosso coração: o que é fé? Uma palavra tão pequena, apenas uma sílaba, apenas duas letras, e que às vezes mexe tanto com o nosso interior. E muitos dizem que tem fé, outros dizem que não, uns dizem que crê, outros dizem que não. Pessoas já ouvi dizer que tem muita fé, e Jesus falou assim que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda dará ordem aos montes, e os montes o obedecerão. Então eu fico perguntando, o que é fé? A fé é tão importante que Jesus passou mais de 3 anos no seu ministério convidando as pessoas a terem fé, a crer. E cada vez que ele realizava um milagre, ele não dizia assim, por exemplo, eu te curei, eu te livrei, não. Ele dizia assim, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Você foi curado porque creu. E ele disse, inclusive, que tudo é possível àquele que tem fé. Os pastores, pregadores hoje lutam constantemente nos púlpitos das igrejas, nos livros, nas pregações, para levar as pessoas a crerem, a terem fé. Ou seja, ter fé é andar com as suas próprias pernas, dependendo somente de Deus. Muitas vezes nós dependemos da oração dos nossos irmãos, dependemos da oração dos pastores. Não estou dizendo que isso seja errado. Se você tem fraqueza, tem dificuldade, tem que pedir socorro mesmo. Mas nós precisamos ter fé para andar com as nossas próprias pernas, porque isso traz crescimento para a nossa vida. A fé é como uma sementinha plantada no nosso coração. Tiago fala assim da fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, nós recebemos uma sementinha de fé. Essa semente, dependendo do nosso cuidado, ela pode crescer. Tiago falou também de batalhar pela fé que nos foi dada. Essa semente pode germinar, crescer, dar flores e frutos, ou pode ficar atrofiada, dependendo da nossa atitude. Cabe a cada um de nós fazer esta fé crescer e ser produtiva. Depende do cuidado para germinar, crescer, senão ela fica atrofiada. Então nós lemos no primeiro versículo do livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de algo que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Então a fé, ela nasce dentro do nosso coração. Não tem jeito de você chegar num comércio e dizer assim, eu quero comprar fé, ou quero que alguém me dê fé, ou pedir o seu pastor para orar, o pastor ora para mim para eu ter fé. Não, a fé nasce dentro do seu coração quando você busca isso de Deus. Cabe a você ter a sua própria fé. A primeira observação com respeito à fé é que a Bíblia diz que a fé tem uma definição. Não é algo que fica vagando por aí, ou uma força de expressão, ou uma coisa indefinida. Apesar de eu não ver, não palpar, não tocar na fé, apesar de eu não sentir fé, não sentir cheiro da fé, não sentir o gosto da fé, a fé é algo que existe e que está, para aquele que tem, sabe de que eu estou falando.
ela não fica vagando por aí ou não é uma força de expressão. A fé é uma palavra que significa confiança, credibilidade, crença absoluta em algo ou em alguém, ainda que não haja nenhuma evidência ou comprovação. Quero deixar claro aqui para vocês que a fé não é só em Deus. Muitas pessoas têm fé em outras coisas. Nós vamos falar especificamente da fé em Deus nesta manhã, mas a fé, muitas pessoas têm fé em outras coisas. Então, crença absoluta em algo ou alguém, ainda que não haja nenhuma evidência ou comprovação. Segundo, é uma atitude contrária à dúvida. A fé é o antônimo de dúvida. É ter confiança que alguma coisa vai acontecer e mudar a direção positivamente, ou seja, para melhor. Muitas vezes não estou vendo nada, não estou sentindo nada, mas a minha fé me leva a crer que as coisas vão mudar. Eu estou enfermo, estou na cama, mas algo dentro de mim, no meu interior, me traz convicção que eu vou receber a cura e que eu vou levantar desta cama. Isso é ter fé, é acreditar naquilo que eu não vejo, não é viver não do que eu vejo, do que eu sinto, mas viver pela fé. E no contexto religioso, a fé é uma virtude daquele que aceita como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião ou crença. Mais uma vez, não estou falando ainda da fé em Deus, mas da fé na crença. Muitas pessoas têm outra religião que não é cristã, e mesmo assim eles têm fé. Então a fé é a virtude daquele que aceita como verdade absoluta aquilo que ele diz acreditar. E existe a fé em Deus, que é acreditar em sua existência e atributos. Em Hebreus capítulo 11, nós vamos ficar praticamente só no capítulo 11 hoje, que é onde fala de fé, dos heróis da fé. No verso 6, diz assim que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, para eu crer em Deus, para eu ter fé em Deus, eu tenho que crer primeiramente que Ele existe. Senão eu estou buscando algo vago que não existe, eu estou perdendo o meu tempo. Então, a primeira coisa, eu preciso acreditar em Deus. Se eu quiser ter fé em Deus, eu preciso acreditar que Ele existe. Implica em crer na Bíblia como uma palavra inspirada por Deus, que é o próprio Deus nos dando instruções de conduta. A Bíblia, muitos dizem, é a nossa regra de fé e prática. Nós andamos pela Bíblia. Nós não vemos Deus, nós não conseguimos falar pessoalmente com Deus, mas nós falamos com Ele em oração, Ele fala conosco através da Bíblia. As promessas de Deus que estão na Bíblia são para nós e são para hoje. As coisas que Deus fez são eternas. E aquilo que foi escrito há milhares de anos são tão atuais hoje como as coisas que estão sendo escritas hoje, e a palavra inspirada por Deus, ela é a nossa direção para esta vida, para que tenhamos fé. A fé é acreditar sem ver nada. Eu queria comparar a fé com uma mulher que está grávida. Ela não vê o bebê, mas ela tem certeza que tem um bebê ali. As pessoas de fora também não veem essa criança, mas tem certeza que tem uma criança ali. A fé é mais ou menos assim. Você não vê, você não sente, você não toca, você acredita e as coisas acabam acontecendo. E essa é a nossa fé, a fé que nós buscamos, a fé que pregamos. E o incrível de tudo, que ainda em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a fé é a única maneira que nós temos para agradar a Deus. Você cantar bonito não vai agradar a Deus da maneira que Ele espera. Nada vai acontecer se você gritar, se você pular, se você bater palma.
Mas se você acreditar, se você crer na palavra de Deus como verdade, se você crer em Deus, as coisas acontecem. Não me peça para explicar como que acontece, que eu não sei explicar. A fé é inexplicável. Ela existe, mas ela é inexplicável. Ninguém consegue explicar a fé, porque fé tem a ver com Deus, e ninguém consegue explicar Deus. Alguns que não entendem a fé dizem admirar a capacidade de os cristãos acreditarem em algo que não veem. Realmente não é fácil. A pessoa que não tem convívio com a palavra de Deus, que não tem essa experiência de fé, que nunca experimentou nada pela fé, é difícil de entender isso. Como é que uma pessoa, por exemplo, está doente e diz eu creio na cura de Deus, recebe uma oração e fica de pé? Então as pessoas não entendem, muitos dizem que admiram isso, essa capacidade que os cristãos têm de crer. A fé tem um firme fundamento, um alicerce ou uma base, que é a palavra de Deus com as suas promessas. Nós costumamos orar em cima da palavra de Deus, buscando de Deus as suas promessas, e muitas vezes nós citamos algo que Deus já fez no passado. A Bíblia diz, tem um versículo que diz assim, que eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando você lê a palavra de Deus, os grandes feitos de Deus, em Hebreus capítulo 1 diz assim que, havendo Deus falado antigamente de muitas maneiras através dos profetas, nesses dias tem falado através do seu Filho Jesus. Jesus encarnou, veio nesse mundo como homem e nos trouxe a verdade de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, Deus foi apresentado a nós na pessoa do seu Filho Jesus. Então, através dessa palavra, as promessas de Deus, em todos os feitos que Deus já fez, isso exercita a nossa fé e traz o nosso crescimento espiritual. Então a fé tem esse firme fundamento, o alicerce, que é a palavra de Deus. Tudo isso é confirmado pelo Espírito de Deus que habita em nós e que testifica com o nosso Espírito. Diz em Romanos capítulo 8, versos 16 a 18, que o mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e ele testifica com o nosso Espírito a nossa filiação divina, a nossa herança eterna, que através de Jesus Cristo nós nos tornamos filhos e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso também é uma palavra de fé para as nossas vidas. A fé é o lugar mais seguro que alguém pode estar, ainda que não seja visível nem palpável. A fé traz uma sensação de segurança, de tranquilidade. A gente sabe que apesar de estar passando por dificuldade, por sufoco, na hora do aperto, a gente olha para Deus muitas vezes com os olhos fechados e acredita que vai ter livramento, e Deus traz esse livramento até as nossas vidas. Isso por causa da nossa fé, por causa do exercício da nossa fé. Então a fé se torna o lugar mais seguro que alguém pode estar. Por outro lado, há uma ilusão de que viver pela fé é garantia de ausência de lutas. Há uma ilusão que se eu tiver fé não terei mais lutas. Se eu tiver fé eu vou passar por cima de tudo sem problema algum. Verdadeiramente a fé nos traz vitória, a vitória nas lutas. Nós vemos em toda a Bíblia os homens e mulheres que foram chamados por Deus para exercitar a sua fé. Foram as pessoas que foram maltratadas nesse mundo, tiveram as maiores lutas, porque a fé é dada a cada um de nós exatamente para lutar como uma arma de guerra, para que nós possamos vencer barreiras e lutar por coisas difíceis até impossíveis. A fé foi dada aos santos exatamente como uma arma para vencer situações difíceis. É para andar por caminhos impossíveis, de andar sozinhos ou na capacidade humana. Quando termina a capacidade humana, quando termina a nossa força, aí entra a força de Deus a nosso favor e nós caminhamos pela fé no nome de Jesus. E quando esgota essa capacidade humana,
é que temos que andar por fé. É como uma bússola para o navegador que não tem mais referência e não vê mais o cais. A partir do momento que a navegação sumiu no alto mar, não temos mais visão do cais. Se começar uma tempestade, o navegador perde o rumo. E a bússola que indica a ele a direção que ele está, se é norte ou sul, e para onde ele deve ir. E nesse caso a fé é como essa bússola em nossas vidas. Muitas vezes nós não temos uma direção e não sabemos o que fazer nem como fazer. Nós buscamos a Deus pela fé e recebemos essa direção. É como o piloto que na tempestade opera por instrumento. Nós já ouvimos isso muitas vezes. Quando o avião está aproximando do aeroporto, vem uma grande tempestade, cobre tudo, e o piloto não tem mais visão física do aeroporto e de nada. Ele começa a operar por instrumentos. Ele não vê o aeroporto, ele não vê nada, mas ele sabe que ali embaixo tem um aeroporto e ele vai por instrumentos até pousar aquela nave. Assim é a fé nas nossas vidas. Muitas vezes nós não vemos nada, não sentimos nada, não tocamos em nada, mas sabemos que Deus está no comando e que nós teremos a vitória, isso pela fé. No capítulo 11 de Hebreus, onde nós já começamos a ler, temos uma relação enorme de pessoas que exercitaram sua fé. Lá diz assim que pela fé os antigos alcançaram testemunho. Podemos ver que nenhum deles teve vida fácil. Todos aqueles citados no livro de Hebreus, capítulo 11, são pessoas que passaram por grandes dificuldades e venceram pela fé. Eu gostaria de citar alguns aqui, como Daniel, por exemplo, que foi parar na cova dos leões por causa da sua fidelidade a Deus. E ali, naquela cova dos leões, ele teve um livramento de Deus por causa da sua fé. Passou uma noite inteira no meio dos leões e não teve nenhum ferimento por causa da sua fé. Enfrentou a cova dos leões. Os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente por causa da sua fé também, que não obedeceram ao rei e tiveram um grande livramento naquele dia. E sendo lançado naquela fornalha aquecida 7 vezes mais, diz a Bíblia, quando o rei olhou para dentro da fornalha, ele disse, não foram 3 que foram lançados na fornalha? E eu vejo 4, e o aspecto do quarto homem é como um filho de Deus. Ou seja, tinha um anjo ali dentro livrando aqueles homens daquele fogo, e a Bíblia diz assim que quando eles foram tirados lá de dentro, não tinha nem sinal de fogo na roupa deles. Eles foram livres por causa da sua fé. José foi vendido como escravo. Nunca teve explicação tudo o que aconteceu com José, mas Deus fez que ele passasse por tudo aquilo, trazendo sobre a sua vida o crescimento espiritual necessário, a maturidade espiritual necessária para que ele pudesse se tornar governador do Egito. E da prisão ele saiu para ser governador do Egito e até hoje, até nos dias de hoje, é conhecido no nosso meio por causa da sua fé. Nunca desistiu, nunca desanimou. Sendo na prisão não desanimou, sendo escravo não desanimou, mas pela fé ele venceu todas as suas batalhas e se tornou um grande vencedor. A Bíblia fala de Abel, que teve testemunho que agradara a Deus, num tempo ainda, no início da criação humana. Abel ofereceu a Deus algo que agradou ao Senhor. E a Bíblia diz que até hoje ainda fala, por causa da sua fidelidade, da sua fé, da sua comunhão com Deus. Depois de Abel nós temos Enoque. Enoque foi um homem que a Bíblia diz que andou com Deus. Ele andou com Deus de tal maneira que Deus o transladou sem provar a morte. Enoque subiu para Deus sem experimentar a morte. Depois nós temos Noé. Noé, pela fé, construiu um grande barco, que nós chamamos de arca, em um tempo que não existia chuva. Nunca tinha chovido sobre a terra. E Deus falou com Noé assim, Noé, constrói uma arca. E deu para ele as medidas, porque eu vou mandar uma chuva sobre a terra. E Noé, na sua época, foi chamado de louco, porque nunca tinha chovido, e ele fazendo uma barca em terra seca, e dizendo para aquele povo que ia chover.
E ninguém daquela época acreditou na palavra de Noé. E a Bíblia diz assim que Noé, por causa da sua fé, foi salvo com a sua família e condenou o mundo daquela época no dilúvio. Todos pereceram, menos ele e a sua família, porque deu um testemunho de fé em Deus. Acreditou em algo que ele não via, que ele não sentia, que não era palpável, mas porque Deus falou, ele acreditou e foi abençoado por causa disso. Depois nós queremos falar de Abraão. Abraão estava tranquilo na sua terra, era um homem próspero. E um dia Deus apareceu a Abraão. A Bíblia não diz como que Deus apareceu, se foi visível, se foi uma voz. E disse a Abraão, ele nem era Abraão, ainda era Abrão. Deus falou assim: Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu farei de você uma grande nação, e em sua vida, em sua descendência, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E Noé e Abrão, atendeu o chamado de Deus e foi em direção à terra que Deus havia mandado. E saiu peregrinando por terras estranhas que ele nunca tinha visto, confiando em uma promessa. Quando nós confiamos na promessa de Deus, nós somos abençoados, somos bem-sucedidos, porque isso é a palavra da fé nas nossas vidas. Louvado seja Deus. A fé é o caminho para quem almeja crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Pela fé, Sara, esposa de Abrão, ou Sarai, concebeu e deu à luz um filho aos 90 anos. E é incrível que eu acho nessa história, que Abrão tinha quase 100 anos, e Deus falou com Abrão assim: você vai se chamar Abraão, que quer dizer pai de multidões. E a partir daquele dia, Sara começou a chamá-lo de Abraão. E quantas vezes Abraão estava do lado de fora da tenda e Sara dizia: Abraão! E o povo daquela terra se ria e falava assim: pai de multidão, esse homem não tem nenhum filho. E a mulher dele está chamando ele de pai de multidão, porque Abraão significava pai de multidão. Pelo mesmo modo, quando Abraão chamava Sara, as pessoas riam e falavam assim: o velhinho endoidou de vez, está chamando a velhinha dele de princesa, porque Sara quer dizer princesa. Então, Deus começou a mudar eles por dentro, e eles mudaram por fora também. E um certo dia, um anjo apareceu na tenda de Abraão, quando eles estavam indo destruir Sodoma e Gomorra, e o anjo falou com Abraão assim: dentro de um ano Sara vai ter um filho. E a Bíblia diz que lá de dentro da tenda Sara se sorriu ali, e o anjo falou assim: por que você riu? Eu falei assim: eu não ri. Ele falou assim: riu sim, mas dentro de um ano eu estou confirmando, você terá um filho. E quando aquele filho nasceu, Sara colocou-lhe o nome de Isaac, que quer dizer riso, significando que ela riu da promessa de Deus. Por um momento duvidou, mas depois creu e recebeu isso na sua vida. Pela fé, a Bíblia diz que Abraão levou Isaac ao sacrifício. Deus havia prometido um filho, deu Isaac. Isaac cresceu e era tudo ali para a família, era descendência de Abraão. Mas um dia Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, sabe aquele filho que eu te dei, Isaac? Sei, Senhor. Eu quero que você leve ele lá no monte e sacrifique ele a mim em holocausto. Abraão não questionou nem por um momento, pegou o filho, a lenha, os criados e subiu para o monte que Deus havia mandado. E chegando ali, ele chegou a levantar o seu cutelo, já tendo amarrado Isaac sobre a lenha. Ele ia sacrificar o Isaac e o anjo gritou lá do lado, dizendo: não faça isso. Deus já provou que você acredita nele, que você tem fé. E proveu para ele um cordeiro para que fosse sacrificado no lugar do seu filho. Mas a Bíblia diz assim que pela fé, no seu entendimento, Abraão fez aquele sacrifício a Deus, porque ele não ia desistir. E no Novo Testamento,
2 Coríntios capítulo 11, 23, começa falando de Paulo, ele dizendo assim, das situações que ele viveu em seu ministério, desde o seu chamado lá em Atos, quando Deus falou com Ananias assim, olha, Ananias falou assim, Senhor, o Senhor está mandando eu orar para aquele homem tem matado os cristãos. E Deus falou assim, vai, porque eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer ou sofrer pelo meu nome. E Paulo conta depois em Coríntios, que ele esteve muitas vezes em trabalhos, em açoites, em prisões, com perigos de morte. Recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um, eram 39 chicotadas que eles davam no preso, ele tomou 5 açoites desses, 3 vezes foi açoitado com varas, uma vez apedrejado e dado como morto. Paulo certa vez foi apedrejado, eles pensaram que ele tinha morrido e jogou ele no lixão. Quando eles foram embora, ele se levantou e saiu andando normalmente, porque Deus deu livramento. 3 naufrágios, e desses 3 naufrágios tem um muito interessante, que na ilha de Malta, quando ele chegou naquela ilha ali, o povo chamado de bárbaro, que não conhecia ninguém, os recebeu com gosto, dando comida, dando agasalho, e acenderam ali um fogo. E quando Paulo foi pegar alguns gravetos para jogar naquele fogo, uma cobra agarrou no seu dedo, e eles disseram, vai morrer, mas ele não teve problema nenhum. E indo na casa do chefe daquela ilha, ele estava doente, Paulo o curou ali. Isso tudo são obras de fé de alguém que por causa da sua fé enfrentou adversidades e agradou a Deus. Ele disse ainda, muitas vezes em viagens, enfrentando salteadores, correndo perigo com os judeus, correndo perigo com os gentios, com fadiga, com fome e com nudez. E para fechar essa palavra, eu queria falar do Mestre Jesus, que é o nosso exemplo maior. Hebreus capítulo 12, verso 2, nos diz assim, que pelo gozo, pela alegria que estava proposta a Jesus, pelo que ele via lá na frente, ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta, ele se assentou à destra do Pai. Jesus podia muito bem ter desistido de nos salvar, ou dito ao Pai, Pai, arranja um outro meio que eu não vou. E naquela oração ali no monte, antes de ser preso, que Jesus disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele falou por 3 vezes e Deus não deu nenhuma resposta. E ele disse, todavia seja feita a tua vontade. E ali ele se sacrificou por nós, por sua própria vontade, sabendo que, como diz aqui a palavra, pelo gozo que estava proposto, ele suportou a cruz. O autor e consumador da nossa fé andou por esse caminho de fé e provou que é possível caminhar vitoriosamente. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas que nós somos tentados. É até difícil pensar isso, mas se a Bíblia diz, é verdade. Jesus foi tentado em tudo que nós somos tentados. Todos os prazeres desse mundo, tudo que nos chama a atenção, procurou chamar a atenção de Jesus também. E a Bíblia diz que em nada ele pecou, ele venceu tudo sem pecar. Então, a fé é o caminho para quem almeja crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus. O autor de Hebreus cita ainda vários que andaram por fé, como Gideão. Gideão é aquele homem que ficou famoso na Bíblia, que venceu um exército enorme com 300 homens. Ele tinha 32 mil homens no seu exército, e Deus foi colocando à prova um por um, e eles foram sendo eliminados, e sobrou 300 homens. E com aqueles 300 homens ele venceu uma grande batalha. Depois fala de Baraque, fala de Sansão, fala de Jefté, fala de Davi, de Samuel, que pela fé venceram reinos, pela fé praticaram a justiça, receberam as promessas, fecharam a boca dos leões, venceram o fogo e muito mais, por causa da sua fé. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza das coisas que não vê. E a Bíblia chega a dizer lá em Hebreus que esses homens, dos quais o mundo não era digno,
E continua dizendo assim que eles morreram sem alcançar as promessas, mas vendo de longe as abraçaram, crendo que Deus tinha algo melhor para apresentar a eles. Então eles foram só um exemplo para todos nós, e muitas dessas promessas têm se cumprido em nós e nos nossos dias. Confessaram que eram peregrinos na terra, que estavam de passagem por esta terra, e que estavam somente passando, que nós somos a continuação da geração daqueles homens que marcaram gerações. A geração atual é a nossa. Nós somos neste momento, nesse tempo do fim, os representantes de Cristo aqui na terra. Jesus certo dia falou com seus discípulos assim: quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? Jesus está para voltar, e ele voltando, será que ele vai achar fé em nós? Fé suficiente para fazer a sua vontade, para agradá-lo? Já que a única coisa que agrada a Deus é a fé, é o nosso crer e que agrada a Deus. Muitas vezes nós temos tentado usar a nossa fé somente para receber bênçãos, somente para receber coisas. E esquecemos que a fé foi dada para lutar grandes lutas, grandes batalhas. A fé é uma arma de guerra que nos foi colocada, a Bíblia chama lá em Efésios de escudo da fé. E além de ser uma arma de defesa contra os dardos inflamados do inimigo, é também uma arma de ataque. Quando nós exercitamos a nossa fé, nós vencemos os nossos inimigos. Então que nós possamos pensar. É claro que esse assunto não se esgota, a fé é um assunto inesgotável. Dei apenas uma pincelada nesta manhã. É para a gente meditar e pensar nessa palavra como sendo um compromisso nosso com o nosso Deus nos dias atuais. Exercitar a nossa fé, trazer o crescimento dessa fé, para que Deus seja glorificado através das nossas atitudes, nós possamos andar por fé. Não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, como diz Tiago, e caminhando pela fé, podermos alcançar a condição de agradar a Deus. Deus te abençoe nesta manhã, que seja um dia abençoado, um domingo abençoado na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe.